Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula de resolução de questões. E nesse nosso encontro de hoje, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre questões de processo do trabalho que já foram cobradas aí nas provas anteriores da banca examinadora IFGV. Então, hoje a gente vai trabalhar questões oficiais aí que já foram cobradas na prova da OAB, para a gente entender aí um pouquinho como é o perfil da banca e a gente também aqui, né, trabalhar algumas dicas aqui de como resolver questões de primeira fase na prova da OAB. Então, vou começar aqui, pessoal, mostrar para vocês o nosso material para a gente analisar aí as questões aí. Primeiramente, pessoal, a gente vai trabalhar aí uma questão que foi cobrada no 41º exame da OAB. E aí, olha só o que esse enunciado falava para a gente. Pedro é advogado e sua audiência está marcada para as 17 horas. Mas ele está preocupado porque já são 16h30. Sua audiência não foi apregoada e ele viu pela pauta que ainda há 3 processos complexos de instrução para serem apreciados pelo magistrado, que são aí processos anteriores ao do Pedro. Sendo certo que o início da pauta de audiências se deu às 14 horas. Considerando os fatos narrados e o que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A audiência de Pedro ocorrerá independentemente do horário em que as anteriores terminarem. Alternativa B. Cada juiz determina o horário de término de suas audiências. Alternativa C. As audiências devem ocorrer até às 18 horas, salvo situação urgente. E alternativa D. As audiências devem ser paralisadas às 17h30. Então, pessoal, a gente está aqui diante de uma situação, de uma questão aí que cobrou aí do candidato o conhecimento sobre horário das audiências. E aí o problema fala aí pra gente, pessoal, que o advogado Pedro, ele tá um pouco preocupado, porque já são 16h30, a audiência dele está marcada, né, para as 17 horas, a audiência do processo dele está marcada para as 17 horas, mas ele verificou ali na pauta ali do juiz que ainda tem 2 processos complexos para serem analisados. E aí o problema pergunta: o que vai ocorrer aí diante desse caso concreto aqui, pessoal? Aqui, nesse caso, pessoal, a alternativa correta para a gente, né, é a alternativa C. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Por que, Magê, que a alternativa C é a alternativa correta? Porque, pessoal, olha só, deixa eu explicar aqui para vocês. Bom, primeiro ela é a correta, pessoal, porque essa alternativa aqui, ela é exatamente aqui a letra da lei. É o que dispõe o artigo 813 da CLT. E aí, pessoal, o artigo 813 da CLT, ele vai falar para a gente que as audiências no processo do trabalho, elas devem ocorrer entre o horário das 8 até às 18 horas. Então, pessoal, na Justiça do Trabalho, as audiências, elas devem ocorrer entre as 8 da manhã até as 18 horas. Aí a própria CLT vai falar assim, olha,
salvo se tiver aí algum tipo de situação de urgência. Aí as audiências poderiam ultrapassar aí o horário das 18 horas. Só que aqui no problema, pessoal, a gente viu, não teve nenhum, o enunciado não trouxe para a gente aí nenhum tipo de situação de urgência. O enunciado dá a entender aí que a pauta atrasou por causa da complexidade dos processos, mas processos complexos aí que demandam uma instrução mais apurada, isso não é urgência. Então, pessoal, não aconteceu nenhum tipo de imprevisto, o problema não traz nenhum tipo de urgência. Então, é por isso, pessoal, que a OAB deu aqui a alternativa correta como alternativa C, que as audiências devem ocorrer até às 18 horas, salvo se tiver algum tipo de urgência. A alternativa A está incorreta, né? Porque ela fala que a audiência do Pedro vai acontecer independentemente do horário em que as anteriores terminarem. Não. As audiências têm que acontecer até às 18 horas. A alternativa B fala que cada juiz é que determina o horário do término da audiência. Não, pessoal. Aqui a gente tem que seguir a CLT. Dentro ali, claro que dentro ali daquele horário, das 8 da manhã até as 18 horas, o juiz tem discricionariedade ali para conduzir os processos, conduzir a instrução, conduzir as audiências, mas o juiz está limitado ali ao prazo estipulado pela CLT. Então, não é o juiz que determina, tá? E aqui, pessoal, a alternativa D está correta, porque fala assim, olha, as audiências devem ser paralisadas às 17h30. Não, não é às 17h30. Até às 18h, as audiências podem ocorrer. Então, é por isso que essa primeira questão aqui, que a OAB cobrou, que era sobre o tema horário das audiências, basicamente aí era esse o conhecimento, né? Que a banca examinadora queria aí saber se o candidato tinha, né? Se o candidato tinha conhecimento sobre o horário das audiências no processo do trabalho. Então, a alternativa C aqui para essa primeira questão. Depois, pessoal, na nossa próxima questão, olha só o que o enunciado fala aqui para a gente. Essa questão aqui também foi uma questão do 41º exame da OAB. E aí, na questão 77, aí, o problema da prova branca, o problema falava o seguinte para a gente. Tereza ajuizou reclamação trabalhista contra o seu ex-empregador, que foi julgada totalmente procedente, com a concessão de 10% de honorários advocatícios sucumbenciais. Transitado em julgado, sem interposição de recurso, o juiz determinou que o calculista da vara calculasse o valor da dívida. As partes verificaram as contas elaboradas sem haver discordância. Ocorre que, 10 dias depois, sem que o executado ainda tivesse sido citado para pagar a dívida, você, como advogado ou advogada de Tereza, revisitou os cálculos de liquidação da contadoria e notou que, por falha involuntária, os honorários advocatícios sucumbenciais não haviam sido incluídos na conta e que o prazo para a impugnação da sentença de liquidação já havia transcorrido. Sobre os honorários advocatícios, considerando os fatos narrados e o que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. O advogado de Tereza perdeu direito aos honorários. Alternativa B.
o causídico ainda poderá perseguir os honorários, mas deverá fazê-lo em ação própria. Alternativa C. Os honorários poderão ser incluídos na conta se houver concordância expressa do executado. Alternativa D. Os honorários, por se tratar de erro material de cálculo, poderão ser incluídos na conta, mesmo após o prazo para impugnação. Bom, então, pessoal, essa questão aqui, ela estava cobrando aí, né? Cobrou do aluno aí, o conhecimento, se um aluno tinha o conhecimento, pessoal, de como cobrar aí, né, honorários advocatícios. Não é bem de como cobrar, né? Na verdade, a questão traz aí uma situação de uma verba que não constou, né, na conta ali, uma verba que não constou na liquidação. E aqui, pessoal, o que aconteceu? Essa questão aqui ela foi um pouquinho polêmica, né, porque a questão pergunta aqui expressamente, né, considerando o que está na CLT, né? Então, a questão fala ali no finalzinho. Considerando os fatos narrados, o que dispõe a CLT. Só que também, pessoal, eu vou explicar para vocês que tem uma alternativa, que é uma alternativa aí, que também poderia, né, ser considerada como correta. A resposta está no CPC, ok, mas enfim, era uma questão que poderia, né? Foi uma questão que gerou muita dúvida, mas, né, para a gente entender aqui o que aconteceu com essa questão. Aqui, pessoal, nessa questão, a banca examinadora trouxe como alternativa correta a alternativa D. E aí, pessoal, a gente poderia aí fundamentar aí essa questão no artigo 879 da CLT, que é o artigo aí que fala, né, sobre liquidação, tal, as contas de liquidação, tal. Então, pessoal, o que a OAB considerou como correto aí? A alternativa que fala que, como nesse caso aí se tratou de um mero erro material, né? Porque esqueceram de incluir os honorários advocatícios nos cálculos, então, como se tratava aí de um mero erro material, os cálculos poderiam ter sido incluídos na conta aí, né? Então, aí, nesse caso, a banca examinadora entendeu que, como aí, né, apesar de ter passado o prazo aí, né, para impugnar as contas, a OAB entendeu que era um erro material, então, nesse caso, como foi um erro material, né, só porque simplesmente esqueceu, né, de incluir os cálculos, nesse caso não teria ocorrido a preclusão. Então, por isso que os cálculos, os honorários advocatícios poderiam sim ser incluídos aí posteriormente nos cálculos. E aí, pessoal, analisando as outras alternativas, né, que fala assim, olha, aqui essa alternativa A está incorreta, né, porque fala ele perdeu o direito aos honorários. Não, ele não perdeu o direito aos honorários. A gente poderia ter uma pequena dúvida de como ele ia cobrar esses honorários, né, se era por uma ação própria ou se era incluindo aí na conta de liquidação o valor dos honorários. Mas perder direito aos honorários, o advogado não perdeu. Então, por isso que a alternativa A, né, está incorreta. A alternativa C também estava incorreta, pessoal, porque falava que os honorários poderão ser incluídos na conta se houver a concordância expressa do executado. Não, pessoal, nesse caso aqui, né, como teve aí a condenação, né, ao pagamento de honorários, a condenação em si teve. A condenação ao pagamento de honorários constou na sentença, a única coisa é que depois, só por um erro material, não foi incluído no cálculo o valor dos honorários. Mas aí, nesse caso, o pessoal não precisaria, tá, da concordância do executado para incluir os cálculos, os honorários nos cálculos. E aí, a única alternativa aqui, pessoal, que quando a OAB cobrou aí essa questão, né, nós professores aqui de trabalho do meu curso, a gente até questionou bastante, a única, né, que poderia dar uma certa dúvida aqui seria a alternativa B, pessoal. Por quê? A alternativa B,
ela está exatamente de acordo com o que fala o artigo 98, parágrafo 5º do CPC, que fala, tá, pessoal, que quando os cálculos não são, quando os honorários não são incluídos nos cálculos, que o advogado vai ajuizar uma ação própria para cobrar os honorários. Então, pessoal, assim, a gente não pode falar que na alternativa B tinha um erro. Não tem um erro na alternativa B. A única coisa é que, né, o que a banca, né, argumentou aí, a banca falou assim, olha, a alternativa B não é a correta porque o fundamento da alternativa B está no CPC. E a questão quer saber qual é, né, a resposta de acordo com a CLT. Então, pessoal, só para explicar para vocês, a alternativa B não está correta. A alternativa B, a gente teria um fundamento aí no CPC, tá? Para o advogado ali cobrar os honorários em ação própria. Mas aqui ficamos com a alternativa D, porque é a alternativa que está aí de acordo com o disposto na CLT, como a banca cobrou. Tudo bem? Então, essa daí foi mais uma questão aí que foi cobrada aí no 41º exame da OAB. Agora, a gente vai para a próxima questão, que também foi uma questão cobrada aí, né, pela OAB, que é a questão que fala o seguinte: em sede de reclamação trabalhista, a decisão deferindo horas extras para o autor transitou em julgado. Após a liquidação de sentença e fixado o débito em R$10.000, a sociedade empresária que é ré foi intimada a pagar. Ocorre que você, advogado ou advogada da sociedade empresária ré, entendeu que os valores estavam incorretos. Seu cliente teve um veículo penhorado para garantir a execução. Você apresentou embargos à execução tempestivamente, contestados pela parte contrária. O juiz julgou improcedente a sua alegação e manteve o valor. Seu cliente lhe perguntou se haveria mais alguma medida para discutir o valor. Admitindo que você foi notificado da decisão na data de ontem e que ela não contém nenhum vício processual formal, assinale a opção que indica o recurso cabível. Alternativa A, agravo de instrumento. Alternativa B, agravo de petição. Alternativa C, ordinário. Alternativa D, recurso de revista. Aqui, pessoal, para a gente acertar essa questão aqui de forma muito fácil, muito simples, a gente teria aí que verificar, pessoal, que o processo ele estava já em fase de execução. Então, aqui, ó, já começou a liquidação de sentença, já foram feitos os cálculos e o débito, né, foi fixado aí no valor de R$10.000. Já teve até, pessoal, ó, penhora, foi garantida a execução, já foram opostos embargos à execução. Esses embargos à execução, pessoal, foram julgados improcedentes pelo juiz. E aí, quando os embargos à execução foram julgados improcedentes, o seu cliente lhe pergunta. O seu cliente fala assim, e aí, doutor? E aí, doutora? Tem mais alguma coisa que pode ser feita? Então, pessoal, aqui, basicamente, o que o problema quer saber da gente aqui é qual é a medida cabível para atacar os embargos à execução. Gente, recurso cabível na fase de execução. Recurso básico. É um dos poucos recursos cabíveis na fase de execução. Tanto que a gente brinca, a gente fala que até rima, né? Na fase de execução, cabe agravo de petição. Então, aqui, pessoal, a gente chega
a conclusão aqui de que a alternativa correta aqui nessa questão era a alternativa B. Alternativa B. E aí, o fundamento legal aí, né, do agravo de petição é o artigo 897, a linha A da CLT. Então, para atacar a decisão que julgou os embargos de execução, cabe agravo de petição. Aqui, pessoal, não seria agravo de instrumento, porque o problema não fala nada, que denegou segmento a recurso, nada. Também não seria o recurso ordinário, porque recurso ordinário é só na fase de conhecimento. E o recurso de revista, pessoal, aqui, nessa questão aqui, pessoal, na fase de execução, até caberia recurso de revista se tivesse uma violação à Constituição Federal, mas o recurso de revista, ele seria cabível da decisão que vai julgar o agravo de petição. Então, do acórdão que julga o agravo de petição, cabe recurso de revista só se violar a Constituição Federal, mas a gente não chegou ainda aqui, pessoal. Não teve decisão, não teve nem interposição de agravo de petição ainda. Então, pessoal, por isso que aqui não seria cabível o recurso de revista. Então, aqui, para atacar a decisão que julgou os embargos de execução, cabe agravo de petição. Depois, pessoal, a próxima questão, ela falava o seguinte para a gente, olha só. Pietro está sendo executado na Justiça do Trabalho e, em seu processo, o juiz acionou todas as ferramentas tecnológicas disponíveis para tentar apreender dinheiro ou bens, mas não teve sucesso. Como última e radical tentativa de coerção, o exequente requereu a suspensão do passaporte de Pietro, o que foi deferido pelo magistrado e cumprido. Inconformado, o Pietro contratou como advogado ou advogada e você impetrou habeas corpus para garantir o direito de locomoção do seu cliente, comprovando que ele adquiriu passagem aérea para uma viagem ao exterior, mas que estava impossibilitado de deixar o território nacional. Em decisão colegiada, o TRT negou no mérito o salvo-conduto a Pietro e, em razão disso, você pretende recorrer da decisão. Assinale a opção que indica a medida judicial correta que você deverá apresentar e para qual órgão será essa medida. Alternativa A, recurso ordinário para o TST. Alternativa B, agravo de petição para o STJ. Alternativa C, recurso de revista para o TST. Alternativa D, agravo de instrumento para o TRT da região. Aqui, pessoal, eu já vou falar a alternativa correta e depois eu vou explicar para vocês a dinâmica. A alternativa correta aqui é a alternativa A, recurso ordinário para o TST. Mas, como assim? Pelo amor de Deus. Olha só, pessoal. O que aconteceu aqui foi o seguinte. A gente tinha aqui um processo, ó. O processo, ele estava lá na vara do trabalho. Aí, lá na vara do trabalho, foi determinada ali a suspensão do passaporte do executado, tá? O executado era uma pessoa física. O problema fala aqui, o Pietro está sendo executado. Aí foi determinada a suspensão do passaporte. Aí o problema fala, pessoal, que contra essa decisão aí de suspensão do passaporte foi impetrado habeas corpus. Esse habeas corpus, pessoal, ele foi impetrado no TRT. Ele era ali era uma ação de competência originária. O que é ação de competência originária, Magê? É uma ação que é ajuizada diretamente
no TRT, não passa, não começa na vara de trabalho. Então, na vara do trabalho. Então, pessoal, o habeas corpus, como ele foi impetrado diretamente no TRT, a gente entra aqui, pessoal, lá naquela situação do artigo 895, inciso 2 da CLT. Vamos nos lembrar, pessoal, que o recurso ordinário, ele tem duas hipóteses de cabimento. A primeira hipótese de cabimento do recurso ordinário é a seguinte: cabe recurso ordinário das sentenças das sentenças da vara do trabalho. Aí, recurso ordinário contra a sentença da vara do trabalho, esse RO sobe para o TRT julgar. Só que aqui nesse caso, pessoal, a gente já estava no TRT. O habeas corpus já foi impetrado diretamente no TRT. Então, contra acórdão do TRT em ação de competência originária, cabe recurso ordinário, com base no artigo 895, inciso 2 da CLT. Só que como esse processo já começou no TRT, então esse RO vai para o TST julgar. Então, RO da sentença da vara do trabalho sobe para o TRT julgar. Quando o processo já começa no TRT, do acórdão cabe recurso ordinário, mas aí sobe para o TST julgar. Então, aqui, pessoal, é por isso que o recurso cabível aqui era recurso ordinário para o TST. Aqui, pessoal, apesar de estar na fase de execução, não caberia agravo de petição, tá? Porque agravo de petição é contra decisões na execução, mas que são proferidas lá na vara do trabalho e não no TRT, tá? E aqui também não tem possibilidade de um processo trabalhista ir para o STJ, então por isso que estava errada a alternativa B. A alternativa C está errada também, pessoal, porque o recurso de revista, ele só é cabível ali em grau de recurso ordinário, né, na fase de conhecimento. O recurso de revista é cabível contra o acórdão que julga o RO. E na fase de execução, a gente viu que o recurso de revista ele é cabível quando é da decisão que julga o agravo de petição. Aqui a decisão que a gente queria atacar não era a decisão que julgou o agravo de petição, era a decisão proferida no habeas corpus, que era uma ação de competência originária. Ok, o recurso ia para o TST, então essa parte aí da alternativa C está correta, mas recurso de revista não era. E aqui também está tudo errado. Não era agravo de instrumento, porque não denegou o segmento ou nenhum recurso, e também não seria para o TRT, tá? Seria aí para o TST. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi aqui, né? A última questão que a gente trabalhou nesse bloco. Aí, agora, eu vou encerrar aqui esse bloco e daqui a pouquinho a gente volta. Olá, pessoal! Estamos de volta aqui para dar continuidade aqui à nossa aula de resolução de questões de processo do trabalho. E agora, pessoal, vou colocar aqui no nosso material para a gente analisar a próxima questão aqui, que foi uma questão cobrada aí no 41º exame da OAB. E aí, pessoal, olha só o que falava essa questão para a gente. Em determinada reclamação trabalhista, o recurso ordinário interposto pela ex-empregadora encontra-se pendente de julgamento e alcança todo o objeto da condenação. Para agilizar o procedimento, o reclamante iniciou a execução provisória do julgado, apresentando os cálculos de liquidação pertinentes, que foram submetidos à análise do adversário, da contadoria do juízo e depois homologados por serem reputados corretos. O juiz concedeu o prazo de 48 horas para que a sociedade empresária
depositasse a quantia nos autos, o que foi cumprido. Logo depois, o exequente peticionou a liberação do valor homologado a seu favor. Diante desses fatos e do disposto na CLT, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Inviável a pretensão, porque a execução provisória fica limitada ao bloqueio ou à penhora. Alternativa B. É possível a liberação desde que o trabalhador assine um termo de compromisso garantindo que devolverá a quantia caso a decisão seja revertida pelo tribunal. Alternativa C. Tendo o crédito trabalhista natureza alimentar, o juiz poderá liberar o valor sem qualquer condição. E alternativa D. Na Justiça do Trabalho, como regra, os recursos têm efeito suspensivo, de modo que não é possível a execução provisória, havendo evidente falha do juiz. Então, aqui, pessoal, olha só o que aconteceu nessa questão aqui, para a gente interpretar. Essa questão aqui, pessoal, ela fala que, né, está aí um processo, está tramitando na Justiça do Trabalho, e aí o problema fala para a gente que foi interposto um recurso ordinário, e esse recurso ordinário ainda está pendente de julgamento. Então, como esse recurso ainda está pendente de julgamento, a exequente ou exequente iniciou a execução. Só que, pessoal, como ainda existe um recurso pendente de julgamento, o problema deixa bem claro para a gente, pessoal, que a execução estava sendo feita de maneira provisória. Então, aqui, só porque estava ocorrendo aqui ainda, né? Estava pendente de julgamento aqui o recurso ordinário. Então, o exequente, nesse caso, até poderia iniciar a execução, mas essa execução era provisória, porque tinha um RO pendente de julgamento. Só que, pessoal, quando iniciou-se aí a execução provisória, o problema fala, né, que foram feitos os cálculos, o juiz concedeu 48 horas, né, para executada pagar, e aí foi cumprido. Para a executada pagar, não, para a executada ali garantiu o juízo, depositar a quantia nos autos. E a executada, ela garantiu o juízo. Só que aí, pessoal, quando a executada garantiu o juízo ali, né, depositando a quantia, o valor da quantia no processo, o exequente pediu para que esse valor fosse liberado para ele. E aqui, aí o problema pergunta, né, diante desses fatos e do disposto na CLT, assinale a afirmativa correta. Aqui, pessoal, diante dessa situação aqui, a afirmativa correta, pessoal, é a A. É a A. Sabe por quê? Por causa do disposto no artigo 899 caput da CLT, pessoal. O artigo 899, olha só o que fala o artigo 899 para a gente. Artigo 899 caput da CLT. Os recursos no processo do trabalho serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, permitida a execução provisória até a penhora. Então, pessoal, na execução provisória, a gente não
pode ter atos que a gente chama aí de atos de adjudicação, que seriam aqueles atos ali em que você retira a posse do bem do devedor e passa ali a posse daquele bem, daquele valor, daquela quantia em dinheiro para o exequente. Aqui, pessoal, na execução provisória, a gente só pode ter atos de constrição, que seria ali, pessoal, situações ali em que você vai bloquear valores ou então você vai fazer penhora de valores em dinheiro ou de bem. Então, pessoal, aqui não seria possível liberar o valor para o exequente, porque na execução provisória só podemos ir até a situações ali de constrição, ou seja, a gente pode ir só até ali o bloqueio de valores ou bens, ou então a penhora de valores ou bens. Então, por isso que é a alternativa A, tudo bem? Aqui, a alternativa B já começa com um erro logo de cara, que fala que é possível liberar o valor. Não, não é possível, pessoal. Mesmo se tiver aí essa assinatura de termo de compromisso, que ele, né, devolve se o recurso for julgado procedente lá no tribunal. Não, pessoal, não é possível liberar o dinheiro, tá? Aqui, a alternativa C está correta, né? Porque fala assim, ó, o juiz poderá liberar o valor sem qualquer condição. Não, pessoal, não pode liberar o valor porque tem condição. A CLT traz uma condição. A execução provisória só vai até a penhora, não vai para a fase de liberação do valor ou dos bens, tá? Para o exequente. E aqui, o errado aqui, que fala aqui, né? É que na Justiça do Trabalho os recursos têm efeito suspensivo. Não, pessoal. O artigo 899 eu li para vocês, o artigo 899 da CLT fala: os recursos têm apenas efeito devolutivo. Então, você pedir um efeito suspensivo ali para recurso, pessoal, né? É situação excepcional. Um recurso trabalhista ter efeito suspensivo é situação de exceção. A regra é, os recursos trabalhistas, eles só têm efeito devolutivo. Então, por isso que aqui nessa questão, a alternativa era que falava que não pode, é inviável essa pretensão aí de liberar, né, os valores, porque a execução provisória só vai até o bloqueio ou a penhora de valores ou de bens. Então, essa foi aqui mais uma questão aí que já caiu na prova da OAB. Depois, pessoal, a próxima questão, ela foi uma questão cobrada no exame 31 da OAB, que é uma questão que fala, o enunciado falava o seguinte para a gente. José da Silva, que trabalhou em determinada sociedade empresária de 20 de 2018 a 30 de 2019, recebeu apenas parcialmente as verbas rescisórias, não tendo recebido algumas horas extras e reflexos. A sociedade empresária pretende pagar ao ex-empregado o que entende devido, mas também quer evitar uma possível ação trabalhista. Sobre a hipótese, na qualidade de advogado ou advogada da sociedade empresária, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Deverá ser indicado e custeado um advogado para o empregado, a fim de que seja ajuizada uma ação para, então, comparecerem para um acordo, que estará previamente entabulado no valor pretendido pela empresa. B. Deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial, proposto em petição conjunta, mas com cada parte representada obrigatoriamente por advogado diferente. Alternativa C. Deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial,
proposto em petição conjunta, mas cada parte poderá ser representada por advogado ou não, já que na Justiça do Trabalho vigora o ius postulandi. Alternativa D. Deverá ser instaurado um processo de homologação de acordo extrajudicial proposto em petição conjunta, mas com advogado único representando ambas as partes, por se tratar de acordo extrajudicial. Gente, essa questão aqui cobrou um tema aí, que é um tema muito querido pela banca examinadora da OAB desde a reforma trabalhista. Desde 2017, pessoal, quando a gente teve aí a reforma trabalhista, foi inserida aí na CLT o artigo 855B da CLT. Que o artigo 855 é o B ou o A? Deixa eu ver, peraí. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se é o B ou o A. Que agora eu acho que é o B, vamos ver. B, exatamente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui no material. Então, foi inserido aí na CLT, com a reforma trabalhista, o artigo 855B da CLT, que fala para a gente, pessoal, de um processo aí, que é o chamado processo de homologação de acordo extrajudicial. Como que vai funcionar aí, né, esse procedimento? Nesse procedimento, pessoal, as partes, elas vão fazer um acordo fora do judiciário, por isso que se chama homologação de acordo extrajudicial, porque esse acordo é feito fora do Poder Judiciário, ainda não tem um processo, mas depois, pessoal, que as partes fazem esse acordo fora do Poder Judiciário, ou seja, depois que as partes fazem esse acordo extrajudicialmente, as partes podem pedir para o Poder Judiciário trabalhista homologar esse acordo. Então, é por isso que esse processo aí se chama processo de homologação de acordo extrajudicial. Então, aqui, considerando o problema fala aqui pra gente, né? O problema fala, olha, o empregador, ele pretende pagar as verbas devidas. Então, o empregador, ele quer fazer, ó, aqui, a sociedade empresária, ela quer pagar aí o que ela entende devido, mas ela quer evitar depois uma possível reclamação trabalhista. Então, nesse caso, se ela quiser evitar uma ação, a gente chega à conclusão aqui de que a alternativa correta, pessoal, é a alternativa B. Alternativa B. Mas por que alternativa B? Porque a alternativa B, gente, ó, exatamente o que fala a letra da lei. Artigo 855B, o que está disposto lá no caput e o parágrafo único. Então, o caput lá do artigo 855B fala para a gente, né, que o processo de homologação de acordo extrajudicial deve ser proposto em petição conjunta e o parágrafo 1º do artigo 855B fala essa segunda parte aqui da nossa resposta, que fala que no processo de homologação de acordo extrajudicial, as partes devem ser representadas por advogados diferentes. Então, não pode ser o mesmo advogado. Então, a alternativa B é que está aí exatamente de acordo com a letra da lei aí, os termos da CLT. Mas, G, por que a alternativa A está correta? Gente, a alternativa A está tudo errado. A alternativa A aí, na prática, poderia ser considerada até uma litigância de má-fé, porque a alternativa A fala, ó, vai ser indicado e custeado um advogado ou empregado, imagina. E aí, vai ser ajuizada uma ação, segundo o que o problema fala, que o empregador quer exatamente isso, evitar uma ação. E aí, olha o que a alternativa fala. Aí, lá no dia da audiência, as partes vão comparecer para fazer um acordo, só que esse acordo, pessoal, ele já vai estar previamente aí combinado entre o empregado e o empregador. Não, gente, isso daí, na prática, a gente chama até de, a chamada casadinha. Isso daí é uma lide simulada, pessoal. Pode ser até considerada aí uma litigância de má-fé. Então, não, essa prática aqui está totalmente equivocada. Se as partes quiserem fazer um acordo sem ter um processo, a opção da lei é essa, pessoal. Faz um acordo extrajudicial, depois o juiz pede para homologar, mas não pode ajuizar uma ação e aí depois, nessa ação judicial,
os advogados das partes combinam... Gente, as partes podem entrar em acordo lá em audiência, claro, mas você já não pode estar com tudo programadinho, tudo previamente combinadinho antes, entendeu? Esse que é o problema aqui. Então, a alternativa A está totalmente incorreta aí essa prática. O erro da alternativa C, pessoal, é esse finalzinho aqui, que fala que a parte pode estar representada por advogado ou não, porque no processo do trabalho vigora o ius postulandi. Não, pessoal. Na homologação de acordo extrajudicial, não tem ius postulandi, porque a CLT fala que as partes obrigatoriamente devem estar representadas por advogado. Então, não tem ius postulandi aqui nesse procedimento. E a parte, na alternativa D, o erro é falar, pessoal, que as partes podem ser representadas por advogado único. Não, pessoal. A petição tem que ser uma petição conjunta, assinada pelos advogados de ambas as partes. Mas a CLT determina expressamente que os advogados devem ser distintos, um para cada parte, tá? Então, por isso que aqui a alternativa correta era a alternativa B aqui nessa questão. Depois, pessoal, a próxima questão que a gente tem aqui é uma questão que ela foi cobrada também aí no 31º exame da OAB. E aí, olha o que fala aqui essa questão. Você foi contratado ou contratada para atuar nas seguintes ações trabalhistas. Primeira ação era uma ação de cumprimento como advogado da parte autora. Na segunda ação que você foi contratado, era uma reclamação plurima, também como advogado da parte autora. A terceira ação era uma reclamação trabalhista e você foi contratado pela sociedade empresária, que era a ré, a reclamada na ação. Sobre essas ações, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, assinale a afirmativa correta. A. Tanto na ação de cumprimento como na ação plurima, todos os empregados autores deverão obrigatoriamente estar presentes. E o mesmo deve ocorrer com João. Já a sociedade empresária poderá se fazer representar por preposto não empregado da ré. B. O sindicato de classe da categoria poderá representar os empregados nas ações plurima e também na ação de cumprimento. O João deve estar presente em qualquer hipótese de forma obrigatória. A sociedade empresária tem que se fazer representar por preposto que não precisa ser empregado da ré. C. Nas ações plurima e de cumprimento, a parte autora poderá se fazer representar pelo sindicato da categoria. O João deve estar presente, mas se por doença ou outro motivo ponderoso comprovado, poderá se fazer representar por empregado da mesma profissão ou pelo seu sindicato. Na ação em face da sociedade empresária, o preposto não precisará ser empregado da ré. D. O sindicato da categoria profissional poderá representar os empregados nas ações plurima e de cumprimento. O João deve estar presente, mas se por doença ou motivo ponderoso comprovado, poderá se fazer representar por empregado da mesma profissão ou pelo seu sindicato. E na ação em face da sociedade empresária, o preposto deverá obrigatoriamente ser empregado da ré. Aqui, pessoal, basicamente, essa questão aqui, ela quer aí o conhecimento do candidato sobre representação em audiência. Então, como que o reclamante aí e como que a reclamada podem ser representados em audiência. Então, aqui, pessoal, diante da situação que nós estamos aqui, ó, na primeira ação, você está representando um autor, a parte autora numa ação de cumprimento, deixa eu mudar aqui, você está representando o autor da ação na ação de cumprimento. Na segunda ação, é uma reclamação plurima. Reclamação plurima, pessoal, é quando
os empregados ajuizam ação em litisconsórcio, né? Ativo, quando tem a situação ali de ser o mesmo empregador e os mesmos pedidos, pode ajuizar a ação em conjunto, a ação plurima. Então, na reclamação trabalhista plurima, você também está representando o autor da ação, que é o reclamante. Aqui, em uma reclamação trabalhista individual, que é movida pelo João, você também está representando aí o autor, o reclamante. E uma terceira ação, você está representando a reclamada. Então, considerando aqui, pessoal, as situações, olha só. A gente chega à conclusão que a alternativa correta é a alternativa C, pessoal. Alternativa C. Mas, Gê, por que a alternativa C? Porque, ó, a alternativa C, tudo isso daqui, pessoal, está no artigo 843 da CLT, lá no caput e também nos parágrafos. Especialmente os parágrafos 1º e 3º da CLT, do artigo 843. Então, olha só. A alternativa C fala: na ação plurima de cumprimento, o autor pode ser representado pelo sindicato da categoria. Sim, isso está expresso lá na CLT, nas reclamações trabalhistas plurimas e também na ação de cumprimento, o autor pode ser representado pelo sindicato da sua categoria. Aí, a parte que fala que o João ele deve estar presente. Por que o João deve estar presente na audiência? Porque, em regra, o comparecimento da parte é pessoal na audiência. Mas, se por motivo de doença ou outro motivo ponderoso comprovado, se ele não puder ir, ele pode enviar um colega de profissão ou o sindicato da sua categoria, tá? Para representá-lo na audiência. E no caso da reclamada, pessoal, da sociedade empresária, que é a reclamada, como que ela poderia ser representada? Por um preposto, e esse preposto não precisa ser empregado da reclamada. Então, alternativa C, pessoal, bonitinha, redondinha a letra da lei. A A tá errada, pessoal, quando fala assim, na ação de cumprimento e na ação plurima, os empregados obrigatoriamente devem estar presentes. Não, pessoal. Se eles não puderem comparecer, eles podem ser representados pelo sindicato. Aí fala, o mesmo deve acontecer com o João? Não, a gente viu que no caso de reclamante pode ser representado por um colega de profissão ou sindicato. E a sociedade, aí a última parte está certo. Então, os erros aqui estão na parte aí da representação do reclamante. Na B, o erro está aqui, falar que o João, que é o reclamante, deve estar, em qualquer hipótese, presente na audiência de forma obrigatória. Não, se for por motivo de doença ou outro motivo poderoso comprovado, né? Ele pode ser representado. Aí a parte da sociedade empresária está ok, pode ser representada por um preposto, que não precisa ser empregado. E, pessoal, o erro da D é o finalzinho aqui, que fala que o preposto, obrigatoriamente, precisa ser empregado da reclamada. Não, o preposto não precisa ser empregado da reclamada. Então, por isso que aqui a gente chega à conclusão de que a alternativa correta aqui nessa questão era a alternativa C. E aqui, pessoal, agora, nossa última questão, que essa questão falava assim. Em setembro de 2019... durante a audiência de um caso que envolvia apenas pedido de adicional de insalubridade, o juiz do trabalho determinou a realização de perícia e que a reclamada antecipasse os honorários periciais. Inconformada com essa decisão, a sociedade empresária impetrou mandado de segurança contra esse ato judicial. Mas o TRT, em decisão colegiada, não concedeu a segurança. Caso a sociedade empresária pretenda recorrer dessa decisão, assinale a opção que indica a medida recursal da qual deverá se valer. A. Agravo de instrumento. B. Recurso ordinário. C, agravo de petição, e D, recurso de revista. Gente, aqui, o que a gente precisava entender, né, para chegar aí à alternativa correta?
A decisão que a gente quer atacar, pessoal, é o acórdão do TRT que julgou o mandado de segurança. Esse mandado de segurança aqui, pessoal, ele foi impetrado diretamente no TRT. Então, mandado de segurança impetrado diretamente no TRT, estamos falando de ação de competência originária, que é aquela ação que não começa na primeira instância. Então, esse MS aqui, ele não passou pela vara do trabalho, ele foi impetrado diretamente no TRT. E aí, pessoal, quando a gente está aí diante desse tipo de situação, acórdão do TRT que julga a ação de competência originária, o recurso cabível, pessoal, é o recurso ordinário. E aqui esse recurso ordinário, ele vai ser julgado pelo TST. A banca examinadora não cobrou, às vezes eles cobram quem vai julgar, às vezes não, mas RO para o TST. Por quê, Magê? Porque, pessoal, aquela hipótese de cabimento lá, aquela situação do artigo 895, inciso 2 da CLT. Então, por isso que a alternativa correta aqui era a alternativa B. Artigo 895, inciso 2 da CLT, fala pra gente: contra acórdão do TRT em ação de competência originária, cabe recurso ordinário. Nesse caso, como o processo, né, o MS já foi impetrado direto no TRT, esse recurso ordinário sobe para o TST julgar. Então, aqui, pessoal, só para a gente fechar, não era agravo de instrumento, porque o problema não fala nada de, né, foi denegado seguimento ao recurso. Não era agravo de petição, porque o problema não fala nada aqui, né, de processo em fase de execução. E não era recurso de revista, pessoal, porque o recurso de revista, lembre-se que o artigo 896 da CLT fala expressamente: recurso de revista, ele é cabível em grau de recurso ordinário. Então, o recurso de revista, ele é cabível contra o acórdão do TRT que julga o recurso ordinário. Aqui, a gente não teve ainda, o problema não fala nada que teve interposição de recurso ordinário que o TRT julgou. Aqui é situação de cabimento de recurso ordinário contra acórdão do TRT que julgou a ação de competência originária. Então, mandado de segurança impetrado diretamente no TRT, recurso cabível é o recurso ordinário. Então, essas foram aqui as nossas questões, né? A nossa resolução de questões de processo do trabalho. Quero agradecer a companhia de todos nesse nosso encontro de hoje. Bons estudos. Tchau, tchau, pessoal.